Olá, turminha boa do nossa Educação de Jovens e Adultos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, eu serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Então vamos lá ver o tema de nossa aula. Aula de número 13, objeto de conhecimento, sociedades indígenas da Amazônia, a formação das sociedades complexas. Detalhamento, as sociedades indígenas na Amazônia. Então a gente vai começar então a entender um pouquinho sobre as sociedades amazônicas desde a sua pré-história até os chamados cacicados complexos. Então galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Então, galera, estamos aqui para falar um pouquinho sobre a história da Amazônia, a história local. Estamos aqui na nossa canoa do tempo para remarmos um pouquinho sobre os rios da nossa Amazônia. Vamos conhecer a história das chamadas sociedades complexas da Amazônia, desde a sua pré-história até os chamados cacicados complexos. E leva esse nome justamente pela sua complexidade da sua organização social. Muitas das vezes a gente é acostumado a estudar apenas a história da Europa, a gente analisa e acaba concluindo que na Amazônia, no Brasil e nas Américas, antes da chegada do europeu, não existia sociedades complexas. Mas isso não é verdade, tá bom, gente? Existiam sim algumas sociedades com alto grau de complexidade, como no caso das civilizações pré-colombianas, incas, maias e astecas. Mas aqui na região amazônica também a gente tem o surgimento dos chamados cacicados complexos, que a gente vai começar a analisar e entender um pouco mais a fundo agora. Então, galera, prepare-se aí. Pegue o seu livro, o seu caderno, tome nota, porque esse conteúdo é muito importante e vai nos ajudar a compreender um pouquinho sobre a nossa história. Afinal de contas, pessoal, a gente só consegue compreender e conhecer quem somos se a gente entender e compreender também a nossa história. Vamos ao texto, então, para a gente começar a entender um pouquinho sobre a pré-história da Amazônia. Vamos, então, ao texto e verificar o que ele fala para a gente. Segundo Eduardo Góes Neves, um historiador bastante renomado e estudioso da Amazônia, o sistema de periodização da pré-história da Amazônia se diferencia da pré-história do Velho Mundo e também do restante da América. Vejamos, a gente vai começar, então, a partir de agora, tentar entender um pouquinho sobre o processo de surgimento das civilizações nas Américas desde a pré-história. Lembrando que esse conceito de pré-história, ele é um conceito bastante europeizado ainda, um conceito baseado nos conceitos colocados ali para a gente analisar a chamada pré-história europeia e também ali africana, tá, gente? Até porque existem alguns vestígios arqueológicos que dão conta que as primeiras civilizações, o primeiro homem de fato, como a gente conhece hoje, o primeiro ser humano, o primeiro homem sábio, ele vem ali do continente africano. Mas aqui nas Américas também a gente tem algumas teorias que explicam o surgimento das civilizações dos seres humanos aqui na nossa região. E a mais comumente aceita é ali a do Estreito de Bering, que eles, através de migrações, conseguiram chegar aqui no nosso continente. Mas eu vou trazer para vocês agora um esquema, um quadro, que vai nos ajudar a entender as principais diferenciações, por assim dizer, sobre os conceitos utilizados ali, tanto no Velho Mundo, na América também, no chamado Novo Mundo, e também na Amazônia. Se lá no Velho Mundo, na chamada pré-história geral, a gente tem a seguinte periodização: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Se a gente estudar a história da América, a gente tem o termo Paleoíndio, Arcaico e o período formativo. Aqui na região amazônica, a gente tem a seguinte nomenclatura: o Paleoindígena, a fase arcaica da pré-história amazônica, e a chamada pré-história tardia, que nesse momento é que surgem as chamadas civilizações complexas, os chamados cacicados complexos. Vamos então entender tópico por tópico o que vem ser o Paleolítico, o Paleoíndio ou Paleoindígena. Era justamente a fase onde os seres humanos não tinham ali uma organização social, eles eram nômades, ou seja, eles migravam de um lugar para o outro em busca de alimento e se alimentavam basicamente ali de coleta de grãos e de caça de pequenos animais
animais de pequeno porte. Nesse período surge, então, as chamadas civilizações, os chamados seres humanos da caça e coleta de grãos, tá, gente? Chamados caçadores e coletores. O Neolítico, ou fase arcaica, tanto para a América como também para a Amazônia, digamos que é a fase onde seres humanos aprendem, então, a manipular algumas técnicas de agropastoreio, tá? A gente consegue, então, a chamada revolução agrícola, onde eles conseguem, então, um mecanismo para se sedentarizar-se, e também a Idade dos Metais, que é onde, de fato, ocorre o surgimento das primeiras civilizações com alto grau de complexidade e de hierarquização. Quando eu falo de alto grau de complexidade e de hierarquização, eu estou falando, mais uma vez, ali dos chamadas sociedades com complexidade como uma forma de governo onde existe uma hierarquia, existem sociedades e muitas das vezes existe também uma estratificação social. A gente está tentando comparar, gente, acontecimentos que ocorreram tanto nas Américas, no âmbito geral, e também na Amazônia. Agora eu vou trazer para vocês aqui, galera, um texto que vai nos ajudar a compreender cada momento em específico. Vamos a ele então, vamos lá, gente. A fase paleoindígena ocorreu entre 11.200 a.C. até 8.500 também antes de Cristo. E vou trazer aqui uma antropóloga, uma cientista que nos ajudou a compreender esse momento, que é justamente a Anna Roosevelt, uma pesquisadora empenhada em descobrir a pré-história da Amazônia, em desvendar a pré-história da Amazônia e trazer para o nosso conhecimento. Segundo Anna Roosevelt, a ocupação humana na Amazônia ocorreu neste período, ou seja, foi quando de fato aconteceram e chegaram as migrações, as inúmeras migrações de outros continentes, de outras partes do mundo, por assim dizer, até a nossa região amazônica. Vocês estão vendo que nesse período, os seres humanos aqui da Amazônia, eles eram adeptos da chamada caça e coleta de grãos, eram caçadores e coletores, tá bom, gente? Principais características. A população da cultura paleoindígena era pouco numerosa e dispersa. Além do mais, era nômade, professor. Agora o senhor me pegou, professor. O que é um nômade, gente? É alguém que não tem um lugar fixo para morar. É isso que significa ser nômade. Diferente, por exemplo, da sociedade moderna, que é sedentarizada, ou seja, que tem um lugar para morar, que tem uma moradia fixa, que organiza-se em bandos, digamos assim, socialmente falando. Existe determinado local onde a gente vive para e se reproduz, digamos assim. Naquele momento, na sociedade paleoindígena, não existia isso, tá, gente? Eles eram nômades, eles deslocavam de um local para o outro em busca de alimento. Ficavam em um local até cessar, se tornar escasso o alimento e a caça naquele lugar. Então, o que eles faziam? Eles rumavam para outra localidade. Professor, mas por que eles não se fixavam naquele local? Porque naquele momento ainda não existia um domínio nas técnicas de agropastoreiro, ou seja, eles não tinham conhecimento ainda de técnicas agrícolas, não sabiam plantar, apenas colher grãos que a floresta oferecia para eles, e também não tinham capacidade, a técnica ainda naquele momento, de criar animais. Por isso a gente diz que nessa fase eles não dominavam as técnicas agropastoreiras, por isso então eles eram nômades, ou seja, deslocavam-se de um lugar para o outro em busca de alimento. Voltamos ao texto, vamos lá. Além de serem nômades, além de ser uma civilização pouco numerosa e também dispersa, a organização social deles era em bando, ok, gente? Organização social, organizada socialmente em bandos. Então, se vocês futuramente forem cobrados em alguma prova, algum vestibular, não sei, o que quer que seja, algo relacionado à fase paleoindígena na Amazônia, vocês vão lembrar, opa, o professor falou pra gente que esse período vai de 11.200 a.C. até 8.500 também a.C. A principal pesquisadora desse período na Amazônia foi a Anna Roosevelt, bastante famosa no meio ali da antropologia.
e também da paleontologia, e também as principais características desse momento histórico, por assim dizer, é que a população da cultura paleoindígena era pouco numerosa, como eu falei para vocês, além de ser dispersa, não serem sedentários, serem nômades, e sua organização social era baseada ali na formação de bandos. Então essa é a fase paleoindígena da história, da pré-história da Amazônia. Após a fase paleoindígena, a gente tem uma segunda fase para estudar, que é justamente a fase arcaica. Olha só as principais características. Fase arcaica, que vai de 7.500 até 1000 a.C., e a gente traz agora um outro pesquisador, um outro arqueólogo, além da Ana Roosevelt, que estuda esse período da Amazônia, que é o Pedro Ignácio Schmidt. De acordo com o arqueólogo Pedro Ignácio Schmidt, a cultura dessa fase seria mais diversificada que a fase paleoindígena. A experimentação e conhecimento acumulado levariam à domesticação de plantas e de animais. Então, gente, principal característica dessa fase é justamente o que levaria ao conhecimento de técnicas agropastoreiras, ou seja, técnicas agrícolas, tá, gente? Domesticação de plantas e também de animais, as técnicas da pecuária principalmente. Isso é interessante porque aqui na Amazônia, algumas civilizações indígenas aprenderam a domesticar algumas plantas que a priori são tóxicas para o nosso consumo, como por exemplo a própria mandioca braba, que ela é tóxica, tá, gente? Se você não é que nem a nossa chamada macaxeira, que a gente pode cozinhar e comer essa semente, digamos assim, essa raiz, porque tanto a macaxeira braba como a mandioca é uma raiz, a mandioca braba como a macaxeira são raízes, e são raízes venenosas, altamente tóxicas, mas que a cultura de algumas civilizações conseguiu domesticá-las. Como assim, professor? Através de um processo de fermentação. Por alguns dias, a gente consegue então domesticar a chamada mandioca braba. Inclusive, ela é muito utilizada ainda no nosso consumo do dia a dia. A nossa farinha d'água, né, gente, ou farinha ovinha, ela é feita de mandioca braba. Como também o nosso tucupi e outros produtos, digamos assim, que são derivadas dessa planta em específica, que foi domesticada por algumas civilizações indígenas, tá, gente? Além também desse período, o período arcaico, ser marcado principalmente, e prestem atenção, pelo conhecimento de técnicas agropastoreiras. Foi nesse momento, então, que as sociedades começaram a se formar, a se sedentarizar, dando início às primeiras civilizações que não tinham um alto grau de complexidade, mas na próxima fase a gente vai ver que surgem, então, os chamados cacicados complexos na Amazônia, tá, gente? E esses cacicados, é interessante que a gente coloque a sua importância, não apenas como comumente a gente costuma estudar, apenas a pré-história, ou melhor, apenas a história do europeu e também da América. Na Amazônia também teve sociedades complexas, tiveram sociedades de grande importância, que a gente vai começar a conhecer a partir de agora. Vamos então ao texto. Vamos lá, galera. Próxima fase que a gente vai estudar e conhecer um pouquinho mais é a chamada fase da pré-história tardia, que vai do ano 1000 a.C. até o ano 1000 depois de Cristo. Essa fase é caracterizada pelo surgimento das sociedades indígenas com grau de complexidade, os chamados cacicados complexos da Amazônia, na economia, na demografia e nas suas organizações políticas e sociais. Aí eu dou exemplo de algumas sociedades com alto grau de complexidade e de hierarquização social. O exemplo que eu dou para vocês é algumas civilizações indígenas que são basicamente os Omáguas, que eram povos ditos do comércio, comercializavam no que o próprio historiador Porro chama de Interlândia, tá, gente? Que eram algumas regiões onde eles navegavam com o objetivo de manter o comércio.
A gente tem também os Yurimaguas, um povo também de um alto grau de complexidade na sua organização social. A gente tem também os Mura, os Mundurucus e outras civilizações dos chamados povos das águas, que tinham ali um grau de complexidade bastante elevado. A gente tem também uma certa cultura, a cultura ali marajoara, dita a fazer cerâmica de qualidade incomparáveis, assim como as chamadas cerâmicas tapajônicas aqui também da região do Rio Tapajós, que vai de Inhamundá, ali a região de Terra Santa, onde existiam civilizações indígenas com um alto grau de complexidade que, diferentemente do que a gente costuma imaginar, até porque a nossa mentalidade ela foi meio que adestrada a imaginar que civilizações indígenas são inferiores, são pessoas que vivem no meio da floresta, que não têm nenhum alto grau de complexidade. Engana-se, tá, gente? Na Amazônia, houveram civilizações de alto grau de complexidade que a gente vai começar a entender a partir desse momento. Para isso, a gente vai, então, entender os chamados cacicados complexos aqui da nossa região, da região da Amazônia. Vamos, então, ao texto. Os cacicados complexos referem-se às formas de organização social e política em comunidades indígenas que se diferenciam dos demais pelo grau de evolução alcançado na Amazônia. Essas cidades, entre aspas, tá, gente, possuíam uma estrutura política mais elaborada e complexa, liderada por caciques ou chefes, localizada nos vales dos afluentes dos rios Amazonas, Orinoco e região andina, tá bom, gente? Então a gente vê que essas sociedades, elas vivem basicamente nas chamadas várzeas amazônicas. Vocês devem imaginar, até porque faz parte do cotidiano de vocês, que as várzeas nada mais são do que as terras alagadiças em certos períodos do ano, tá, gente? Onde ocorre o que a gente comumente chama de seca e de cheia, tá, gente? Onde tem ali a vazante e a estiagem. E a gente sabe, basicamente, que essas sociedades utilizavam da bacia amazônica, dos rios da região amazônica, para justamente ser a sua forma de locomoção. Vamos então a ele, vamos continuar com o texto. Vamos lá. Ocupavam grandes territórios, agrupados, milhares de cidades populosas. Desenvolveram uma agricultura sofisticada, cultivo de raízes, sementes em larga escala de produção. Isso aqui era uma característica principal, então, dos chamados cacicados complexos da Amazônia. Vamos adiante, vamos, galera? Existência de uma hierarquia social, além do papel tradicional de caciques como líder. Haviam camadas adicionais de organização, como conselhos, estruturas administrativas ou sistemas de tomada de decisões mais complexas. Então, como vocês veem na figura ao lado, tá, gente? Aqui ao lado, existe toda uma complexidade ali nessas chamadas civilizações, que são basicamente os cacicados complexos da Amazônia. Professor, em que período surgiram, então, esses cacicados complexos da Amazônia? Falo para vocês que foi justamente na fase da história da Amazônia chamada de pré-história tardia, tá, gente? Onde surgiram sociedades com alto grau de complexidade e também de organização social, os chamados cacicados complexos da Amazônia. Voltamos ao texto, vamos lá, galera. Possui um exército de guerreiros muito hábeis no manejo de lanças, arcos e flechas, contaminados de venenos letais, faziam guerras para conquistar territórios e escravizar grupos mais fracos. Entre, por exemplo, os Mundurucus, que foi uma sociedade também com um alto grau de complexidade no que tange ali a guerra, e também os Mura, que era uma tribo que vivia na região ali do médio e baixo rio Amazonas, eram tribos que costumavam ser dados à guerra, eles viviam para a guerra e guerreavam contra as outras civilizações que eles colocavam como algo inferiores. E uma das técnicas que os Muras utilizavam para atacar os seus inimigos era justamente as técnicas de murificação, onde eles atacavam uma aldeia ali indígena, conseguiam capturar membros daquela etnia, educavam aquele indivíduo
aos seus modos da cultura mura e posteriormente enviavam para guerrear contra aquela mesma etnia indígena. Esse processo a gente chama de murificação. Já os mundurucus, que eram também chamados de os cortadores de cabeça, que eram hábeis no uso e no manejo de lanças, também tinham ali toda uma estrutura no que a gente chamava de mundurucânia, numa região sob o domínio e a influência dos índios mundurucus. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Controlavam a produção e o estoque de alimentos. Principais cacicados complexos na Amazônia, que a gente vai falar para vocês, eram os Omáguas, do Médio Amazonas e do Alto Amazonas, os Tabajós, do Baixo Amazonas, e alguns grupos que habitavam a região da ilha do Marajó. Vamos ao texto. Então, gente, uma sociedade complexa que a gente vai estudar e analisar a partir de agora são justamente os Omáguas, ou Cambeba, como também essa civilização indígena ficou conhecida. Principal característica, que era um povo dito ao comércio, tá, gente? Os Omáguas tinham uma característica bem peculiar, tá, gente? Como o próprio nome já diz, Omágua ou Cambeba. Por que são nomes diferentes, gente? Porque cada país, ou melhor, cada viagem onde os europeus exploravam a Amazônia, eles entravam em contato com essa civilização, cada um dava o nome que mais achava ali relevante para aquele momento, tá, gente? Omágua, ou povo das águas, Cambeba ou Cambabeba, justamente por uma das suas características, seu fato de terem a cabeça achatada, justamente porque eles tinham ali a concepção realmente de superioridade em relação às outras etnias, dado ao grau de complexidade. Então eles achatavam a cabeça ali como um sinal de embelezamento próprio, tá, gente? Algo natural da cultura dos Omáguas. Localizada no baixo rio Napo, afluente do rio Amazonas, em território peruano até a região do rio Javalis e rio Içá, afluente do rio Solimões, pelas margens direita e esquerda, próximo à atual cidade de São Paulo de Olivença. Então, gente, como acontecia as relações entre os membros da civilização dos Omáguas? Existia o que a gente conhece, até mesmo estudando a historiografia indígena, como Interlândia, que eram regiões interligadas às chamadas várias civilizações indígenas que habitavam aquela região. E os Omáguas eram hábeis navegadores e utilizavam a navegação para manter ali relações comerciais entre os entrepostos onde eles navegavam. Professor, eles eram comerciantes de fato? Sim, gente. Alguns historiadores conceituam os Omáguas como os fenícios da Amazônia, que os fenícios eram navegadores e também ditos ao comércio. Gente, os Omáguas tinham um alto grau de complexidade e se vestiam, pasmem, de roupas de algodão, diferenciando-se então das outras etnias indígenas, principalmente as etnias das chamadas terras firmes ou dos chamados sertões, como alguns historiadores colocam ali as civilizações que não habitam nas margens dos rios, e sim na chamada terra firme. Os Omáguas, então, foram estudados e graças à ação do europeu, futuramente a gente vai ver que eles foram dizimados, ou pelo menos é o que se imagina que acontece, ou até mesmo sofreram o que a gente até mesmo chama de o processo de aculturação, onde eles foram forçados a deixar de lado a sua identidade cultural e aderir à identidade dos espanhóis e portugueses que civilizaram essa região posteriormente. Vamos então conhecer outra civilização indígena, que é justamente um cascado complexo bastante estudado e bastante importante para a gente conhecer a nossa história, que é os Solimões ou Yurimáguas. Vamos então ao texto. Yurimã, ou Yurimágua, dominavam a foz do rio Purus por 250 quilômetros à margem esquerda de Codajás. Até mesmo o nome do rio, que era o rio Solimões, ele deriva justamente dos Solimões, ou Yurimágua, ou Yurimã, como vocês em algumas literaturas costumam colocar para a gente. E esse rio ganhou o nome justamente porque essa civilização indígena habitava. E era um povo bastante religioso,
Quando entrou em contato com eles, um padre alemão chamado Fritz descreveu alguns rituais religiosos dos Yurimaguas, que cultuavam uma espécie de entidade ali felina chamada de Garikawa. Olha só, gente, como é interessante. E o Garikawa, quase que não sai de novo, ele era uma entidade, digamos assim, cultuada pelos Yurimãs, que tinham um alto grau de complexidade no que tange ali a sua religiosidade, tá, gente? Inclusive, os próprios relatos do padre Fritz, ele nos coloca como o Garikawa sendo um homem-jaguar gigantesco que, de certa forma, era cultuado pelos Yurimaguas, Yurimã ou Solimões. Se alguma literatura vocês verem esses nomes, os Solimões, os Yurimaguas ou os Yurimães, acreditem que se tratem da mesma etnia indígena, assim como Cambeba e Omágua também se tratam da mesma civilização complexa da Amazônia. Além dos Omáguas, além dos Yurimaguas, a gente tem também outra sociedade complexa que nos ajuda a compreender um pouco mais a região amazônica, que é justamente ali os Tapajós, ou ali que habitavam a região que vai ali do rio Nhamundá ao rio Tapajós, compreendendo a região ali do Baixo Amazônia. A gente tem também a sua sociedade caracterizada também por um alto grau de complexidade no que tange a fabricação da chamada cerâmica tapajônica. Trouxe para vocês aqui um exemplo da cerâmica tapajônica. Como vocês veem, um alto grau de detalhe, tá, gente? E um alto grau também de durabilidade nesse utensílio, tá, gente? Olha só que interessante. A cerâmica tapajônica, ela é muito famosa e muito, digamos assim, muito importante para a gente conhecer essa região e também essa sociedade complexa, tá, gente? Habitavam ali entre os rios Nhamundá e o rio Tapajós, na divisa entre o que seria hoje o estado do Amazonas e também o estado do Pará. Além da cerâmica tapajônica, a gente tem também outra cerâmica que pertence a uma sociedade complexa, um cascado complexo, que é basicamente a cerâmica marajoara, que também nos ajuda a compreender o quão complexo foi a civilização ali da ilha do Marajó. A cerâmica marajoara refere-se a um estilo de cerâmica produzida pela antiga cultura marajoara, que floresceu na ilha do Marajó, na região amazônica do Brasil, entre aproximadamente 800 a.C. até 1400 depois de Cristo. Vamos adiante. A cerâmica marajoara é conhecida por sua qualidade artística e complexidade técnica, sendo considerada uma das expressões mais sofisticadas de cerâmica pré-colonial das Américas. Então a gente vê também que as sociedades complexas da Amazônia estão ali entre as mais importantes que de certa forma floresceram na região aqui das Américas. Eu agradeço muito a atenção de vocês. A gente vai encerrando nossa aula por aqui. Cool.